Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Este, se eu não me engano, ou estou enganado, acho que eu não estou enganado, esse é o primeiro programa do ano, né? 2025. Vamos começar bem, vamos começar trazendo tema de relevância, tema que acrescenta, enfim, fazemos a nossa parte. Que maravilha a gente poder fazer a nossa parte, fazer. Quantos vão usufruir dessa nossa parte? Já não cabe mais a nós. E hoje a gente traz um tema muito interessante, assim, polêmico, sobre os avatares. Todo mundo já ouviu falar de Avatar, né? Não é joguinho de computador, não, nem de cinema, Avatar. Não, Avatar são os salvadores, aqueles seres especiais que são enviados não sei da onde, não importa, é tudo isso aí que já botaram na nossa cabeça. Se você perguntar para alguém, para a maioria das pessoas, o que é Avatar? Ah, sei lá, esse Avatar é o Salvador. Alguns mais esclarecidos vão dizer Krishna, Buda, Zoroastro, e assim por de Cristo. Então, assim, tem uma leve ideia do que seja um avatar. Se você falar Salvador, aí todo mundo vai saber o que é um Salvador. Mas a grande questão que nós vamos discutir hoje, debater hoje, é avataras, assim como qualquer um de nós, eu, você, que eu também, eu assumo aqui, continuo assumindo, eu duvido de tudo. Duvido de tudo. Eu só passarei a acreditar em tudo, ou seja, na coisa, quando eu tiver a minha própria experiência e eu compartilhar da experiência. O que você, telespectador, amigo, irmão, me conta, eu respeito. Respeito muito. Respeito. Acreditar é outra coisa. Eu só vou acreditar no que você compartilha comigo, eu vou acreditar quando eu experienciar a mesma coisa que você, óbvio. Mas, enquanto isso, eu respeito. Não fui eu que experienciei, foi você, e eu tenho que respeitar a sua experiência. Pois bem, estou me alongando aqui no começo para preparar aí o terreno. E, então, todos nós, segundo as histórias nos contam, as ciências esotéricas, iniciáticas, dizem que a gente, isso aqui é uma constante, a vida é uma constante, a gente perde a forma física, vai para o mundo dos espíritos, depois retorna, roda de Sansara, denominações assim, assado, e diz que a gente vai e volta. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu, particularmente, continuo afirmando, eu não lembro de absolutamente nada se eu já fui e não lembro absolutamente nada se eu voltei. Mas tudo bem. Eu, você, somos seres comuns, digamos assim, habitantes desse mundo comum. Habitantes comuns desse mundo. E os avataras? Krishna, Buda, Zoroastro, Osíris, Cristo, tantos outros que vieram para cá. Será que eles reencarnam? Você já pensou nisso? Será que eles reencarnam? Porque o que as religiões prometem é que eles voltarão. Agora, eles voltar não significa que é um reencarne. É isso que nós vamos debater hoje. Participa conosco, tá? E vamos usufruir. Todos nós vamos aprender junto. E eu trago aqui meu amigo e irmão, começando bem também, junto com ele o ano, né? Meu querido amigo e irmão René Monterrey. René, você não dormiu enquanto eu falei, enquanto eu estava falando aqui, não, né? Quem me dera eu dormisse, Grego. Quem me dera. Opa, você falou também, nós precisamos arrumar um jeito de dormir, meu. Sem melatonina e sem essas coisas aí, tá louco. Mas tudo bem, faz parte dessa faz mente. Parte, eu costumo brincar e falo que eu sou um ser desperto. Meu, boa. Boa. Ser desperto não consegue dormir. Um ser desperto não dorme, né? Então, tá bom. É isso aí. Antes de mais nada, René, espero que nós, eu, você e todos que estão nos assistindo e virão nos assistir, né, irão nos assistir, tenhamos todos um ano de muita paz, muita fraternidade, muita sabedoria, muita saúde, principalmente, e muita fraternidade. Chega de briga, chega de discussão, chega de desentendimento. Não adianta a gente filosofar aqui
no programa, falar coisas bonitas, você no seu trabalho, eu no meu trabalho, e na prática a gente vê que a coisa não está surtindo efeito, ou está surtindo efeito, pinga aqui, pinga lá. Isso não é. Nós precisamos ter um. Ninguém tem boas recordações de 2024. Não tem. Mas um ou outro vai dizer sim, claro, eu tive, mas a maioria não teve. E por que que não teve? Bom, isso aí cabe, isso aí é especialidade sua, né? Você sabe a parte que os astros explicam boa parte do que eu estou falando aqui, mas é isso que eu desejo para nós. Então, que assim seja, né? É isso aí. Fala, então, avataras reencarnam. Vamos falar dos avatares? Você fica livre para você seguir o rumo que você quiser. Tá bom. Viu, Grego? Eu vejo assim, né? A nossa grande dificuldade, é aí que a coisa complica. A nossa grande dificuldade é que a gente não consegue entender uma consciência sem relacionar ela a uma personalidade. Isso acaba sendo, assim, a nossa grande questão. Então, por exemplo, a gente não... O que é um avatar? Um avatar, ele é uma alma ou um avatar, ele é uma consciência? Né? Aí que está a questão. A gente, então, por exemplo, as religiões falam assim, ou muita gente acredita que Maitreya seria a volta do Cristo, né? O próprio Jesus voltando, eu fico muito incomodado quando começam a falar assim, fulano é reencarnação de Jesus. Então, sabe assim, quando a gente fala assim, poxa, não entendeu, né, que a questão não é essa, né? Não existe essa questão. Quando a gente fala de avatar, a gente está falando de seres ligados ao futuro. Um avatar é um padrão de consciência a ser atingido, sabe? Então, eles estão ligados, assim, o termo divindade significa futuro, significa padrão do futuro, alguma coisa assim. Quando a gente fala de um processo de reencarnação, o que a gente está falando? A gente está falando de um processo de aprimoramento de uma alma. Tá? O que acaba acontecendo? Então, o que reencarna? O que vai reencarnar é aquilo que está cristalizado em relação ao passado. A gente fala aqui que são as nossas nidanas que reencarnam. Por quê, né? Porque a gente tem tendências a cristalizar as coisas, sabe? E o que acaba acontecendo, isso daí não existe o cristalizar na evolução. A evolução, aquilo que cristaliza, morre. Tem que mudar, tem que transmutar, tem que crescer, tem que evoluir, tem que progredir sempre. Tá bom? Só que o que acaba acontecendo, né? A gente tem os nossos erros, e esses nossos erros, então, eles vão acabar constituindo em questões kármicas, e o próprio karma vai determinar aquilo que a gente causa, depois a gente precisa corrigir. Então, o processo de reencarnação, ele acaba sendo baseado nessa questão do aprimoramento de uma alma, dentro das questões kármicas e etc. Ou seja, o processo de reencarnação é um processo ligado a algo que está dizendo em relação ao passado. O processo de reencarnação, ele representa uma depuração de alguma coisa do passado até que aquilo caminhe em direção ao futuro, à perfeição e etc. Quando a gente fala de avatar, a gente está falando o contrário. A gente está falando de alguma coisa que vem do futuro. É um padrão a ser atingido. Então, a gente não está falando de alguma coisa do passado que precisa evoluir para chegar em algum ponto. Não, a gente está falando de uma meta que é colocada fora do tempo para nós, para que a gente possa atingir. Então, você percebe, são coisas completamente diferentes, tá? Né? Um avatar, então, ele vai representar um estado de consciência. Quando a gente fala de reencarnação, a gente está falando de alma. Quando a gente está falando de avatar, a gente está falando de consciência. Isso daqui acaba sendo assim uma diferença enorme. O grande problema é que a gente não tem condições de entender a consciência dissociada de algum aspecto personalístico. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, por exemplo, o Jesus, né? O que acaba sendo interessante, né? Quando a gente fala em termos de consciência, a consciência
encarna, a alma reencarna. Tá bom? Então, quando Jesus vai encarnar no seio da Virgem Maria, né? No ventre da Virgem Maria. Tá bom? O que acaba acontecendo, né? Então, a gente tem uma questão assim. Por exemplo, a alma ela tem passado, né? A personalidade ela tem passado, ela está lá num processo de depuração. A divindade ela não tem passado. Tá? Então, o que ela representa? Ela volta a dizer, ela representa um potencial do futuro, tá? Então, como que esse potencial do futuro ele pode reencarnar? Ele pode reencarnar se ele é o futuro. A divindade não tem a coisa que você falou, porque ela já superou isso, ela transmutou isso. Ela representa o padrão. Agora é uma coisa complexa, porque o veículo que manifesta aquilo, sim, aquele veículo ele pode ter um karma ou ter alguma coisa nesse sentido, tá? Sim. Mas a divindade em si, né, quando a gente fala consciência, né, a consciência ela não vai ter esse aspecto, tá? Então, o que é interessante? Se essa consciência avatárica ela não tem passado, né? Por quê? Porque ela é o futuro, não tem passado. Ela é um padrão a ser atingido. Se a consciência ela não tem passado, então ela é virgem. Tá? Então a consciência ela é virgem, ela não tem passado, ela não tem pecado. Tá? Por quê? Porque ela não tem passado. Tá bom? Então o que acaba acontecendo? Aí que vão dizer assim, então fica essa questão da virgindade ou do pecado, né? Então, se, por exemplo, se faz sexo, se bebe, se não bebe, tá? Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, sabe? A gente está falando em termos de consciência e consciência. São consciências virgens que acabam se manifestando. O que acaba acontecendo? Tudo que é manifestado tem hierarquias no nosso plano. Tá bom? Então, aquelas hierarquias que a gente vai chamar de Agnisvatas, de Barixades, de Asura, de Jivas, e etc., né? E aquilo que não está manifestado, né, são as hierarquias que elas não têm forma ainda. Tá bom? Então, elas vão se chamar hierarquias arrúpicas. O que está manifestado é hierarquia arrúpica, com forma, as que não têm forma, hierarquia arrúpica. Um avatar é um veículo de hierarquia arrúpica. Ou seja, ele representa uma consciência do futuro que está muito, muito além da nossa compreensão. Sabe? Então, o que acaba acontecendo? Né? Para que isso aconteça, para que ele possa se manifestar, ele precisa de um veículo especial. Por quê? Porque esse veículo especial ele tem que estar dentro de um estado vibratório adequado para receber aquela essência, dentro de um amadurecimento cerebral para receber aquela essência. Aquilo que ele traz, aquilo que ele manifesta é alguma coisa que representa um padrão de futuro que, inclusive, o nosso corpo biológico precisa estar apto para poder atingir aquilo. Tá bom? Por exemplo, né, Grego? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né? 5 anos para cá, vamos pensar em termos de divindade, né? Mas em termos de vida objetiva. 5 anos para cá, Grego, quantas mudanças a gente não está vivendo? Nossa. Sabe, em termos tecnológicos, a gente nunca imaginou o quanto que essa pandemia ela ia alavancar questões na vida da gente, a ponto, né, das pessoas estarem meio enlouquecendo, porque a impressão que se tem é que não tem um descompasso muito grande entre a questão emocional e a questão mental, né, do avanço das coisas, etc., né? Então, o que acaba acontecendo, né? Então, você imagina, assim, alguém que vai receber uma consciência do futuro, né? Ele precisa estar estruturalmente preparado para suportar aquela consciência. Caso contrário, o que acaba acontecendo é que, caso contrário, ele não consegue manifestar aquilo. Acaba sendo insuportável. Você tem uma lâmpada 110 que você precisa ligar no 220,
né? E ela vai queimar, ela não vai acontecer esse tipo de processo, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Como que é a questão avatárica, tá? A questão avatárica, então, nasce um ser, é interessante, tá? E esse ser, então, ele vai galgando consciência e graus de consciência em etapas. Tá? Então, por exemplo, né? Vamos um exemplo assim meio simples, né? Então, por exemplo, a gente tem a nossa evolução, ela é marcada através do desenvolvimento dos chakras. Tá bom? Então, por exemplo, o que acaba acontecendo, né? Então, a consciência ela vai se manifestar como? Ó, primeiro estágio, Lemúria, queda do quinto senhor, do anjo rebelde, etc. Ó, chakra umbilical. Questão do chakra umbilical. Segunda etapa, Atlântida, questão do mental, da Atlântida, etc. Chakra cardíaco. Terceira etapa, né? A gente vai ter então Jesus com a questão do Santo Graal, etc. Chakra Vibhuti. Sabe, quando a gente vai falar em Maitreya, etc., a gente já vai começar a falar em termos de quinto estágio e etc. Então, só que o que acontece, né? Então, esses estágios de consciência, eles representam níveis de aprendizado, níveis de percepção do mundo, níveis de compreensão das coisas. Sabe, eles não são seres propriamente ditos. Só que o que acaba acontecendo, a gente não entende isso. Sabe? Então, por exemplo, a gente pode associar essa consciência aos planetários. A gente pode falar, então, que aqui é o Atrasbel, é o quarto, aqui é Arabel, aqui é Aquibel, aqui é Melquisedeque. Tá? A gente pode dizer isso. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo, né? Mas por quê? Porque são planos, que nem eu te falei, são o plano dos planetários, dessas hierarquias arrúpicas, etc. A gente não tem nem ideia do que seja, então a gente acaba dando um nome para isso. E a gente acaba dando um nome, então as pessoas vão entender aquilo como entidades. Tá? Vão entender como entidades. É muito interessante, quando um avatar se manifesta. Então, o que acaba acontecendo, né? Ele precisa galgar essas etapas de consciência para ele poder atingir o grau que ele está destinado. Sabe? Então, ele não vai... Não é assim, por exemplo... o corpo ele precisa ir se adaptando àquelas vibrações diferentes sucessivas. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Então, no momento, ele vai agir de uma maneira, no outro momento, ele vai agir de outra, sabe? Então, no momento, ele vai ser Baal Bey, no outro momento, ele vai ser JHS, no outro momento, ele vai ser Arabel, e etc. Tá? Mas ele só está contando para nós os níveis de consciência que ele está atingindo. Tá? Por exemplo, o que acaba acontecendo? Né? A questão do Jesus. A questão do Jesus é interessante, né? Porque assim a gente não sabe nem se realmente ele se chamava Jesus, tá? Porque, né? Porque está escrito lá é interessante isso, está escrito no Evangelho, né? Conceberás e darás à luz a um filho que receberá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, né? Em nenhum momento ele vai falar que o nome é Jesus, só que só aparece nesse momento, né? Agora, o que acaba acontecendo, né? Essa questão JHS, ele representa um plano de consciência ligado ao quarto aspecto. Tá bom? Então, você tem o quarto aspecto, é a cruz. Tá? Então, é aquele que é crucificado, então ele vai passar pela prova da lança, ele vai passar pela prova da coroa de espinhos, etc, etc. Tudo tá? Muito simbólico. Muito simbólico, tudo isso representa a iniciação que aquela pessoa passa para atingir verdadeiramente aquele estado de consciência. Perfeito. Aí ele passa a ser JHS, etc. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? Então, é interessante, porque JHS não é Jesus, é um plano de consciência.
Então, o que acaba acontecendo? Quando aquela pessoa ela atinge aquele grau de consciência, né? Na verdade, então, o que acaba acontecendo ele percebe, a visão dele de mundo ou de percepção a visão e percepção daquele grau de consciência. Tá? Ao mesmo tempo, agora eu suponho que não é só uma pessoa que consegue, são várias pessoas que conseguem. Tá? Só que assim, de repente, é um lampejo, é um flash, porque a consciência não é uma coisa que você atinge e é perene na pessoa. Sabe, a gente precisa parar com isso também. Eu peguei uma coisa no ar aí, de repente, então eu já sou aquilo. Não, não é aquilo. Sabe, você naquele momento, você captou alguma coisa relacionada àquele plano de consciência. Tá? Só que o que acaba acontecendo, né? Quando você capta isso, e outro capta isso, o outro capta isso, é como se vocês, na verdade, fossem um só. Tá? Mas, na verdade, não são. Tá? Então, na verdade, aí se cria uma confusão de achar que, então, que todo mundo é reencarnação de todo mundo está associado, etc., quando, na verdade, não é isso. Na verdade, eles estão falando assim de aspectos diferentes que atingiram aquele grau, que não necessariamente estejam relacionados à mesma alma que fica reencarnando. Tá bom? Então, isso daqui é interessante a gente perceber, porque senão isso daqui acaba criando muita confusão. Né? Eu tenho uma história interessante assim, que é as questões práticas. Né? Eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó. Né? E o que aconteceu, assim, minha avó teve um AVC, ficou meio birutinha, né? E o que acabou acontecendo, mas assim, uma semana, alguns dias antes dela morrer, de repente ela teve um momento de lucidez, né? Sim. E a gente tinha uns códigos assim, a gente tinha uns códigos de gesto que a gente fazia, que eram coisas só nossas, né? Então ela teve aquele momento de lucidez, ela falou assim para mim: nossa, como você cresceu, fazia tempo que eu não te via assim. E aí ela fez aqueles gestos lá, né? O que acabou acontecendo, passou um tempo depois, e eu sonhei com a minha avó, ela dizia assim: aproveita para me ver, que é a última vez que você vai me ver desse jeito. Tá? O que acabou acontecendo? Acabou nascendo uma criança. Acabou nascendo tempos depois, há pouco tempo depois daquilo, uma criança. Naquele tempo a gente não sabia se era menino ou menina, a gente descobria na hora, né? E o que acabou acontecendo, eu fui buscar essa criança na maternidade, e a criança fez os gestos. Ela abriu os olhos e fez aqueles gestos para mim, sabe? E ela continuou um tempo repetindo isso, tá? Então, o que era interessante, né? Eu falei assim, poxa, né? Que legal, minha avó, né? Mas o que acabou acontecendo? Por que eu estou falando isso, né? Porque, apesar de tudo, né? Eu precisei entender que ela não era mais a minha avó. Né? Ela tinha uma vida para viver, ela tinha uma nova experiência para viver dentro de tudo isso. Ela não era mais a minha avó. Né? Ela ia ter uma... E eu seria muito cruel com ela se de repente eu projetasse a minha avó nela e começasse a tratá-la de um certo modo, sabe? Dessa maneira. Né? Com a minha mãe aconteceu uma coisa muito parecida também, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Por que eu estou falando isso? Né? Então, você fala assim, é a reencarnação de Jesus? Não, mas não é Jesus. Tá? A consciência é algo que se atinge, que é fora da personalidade da pessoa. Né? A gente confunde. Então, o Jesus, de repente, é o Emmanuel, que acabou virando JHS, que acabou virando Cristo e etc., dentro do caminho dele, né? O que acaba acontecendo, a gente não pode falar assim, que ele seja aquilo, sabe? Ele atuou como veículo daquilo num determinado momento, acaba sendo um corpo especial, sim, um ser especial, sim, uma alma especial, sim, porém, ele não é aquilo. Sabe? E o que acaba acontecendo, né? A gente não pode pegar e de repente, começar... Eu acho que o mestre é Jesus, por exemplo,
então eu começo a tratar ele como sendo Jesus. Sabe, eu acho que o instrutor de uma escola é a reencarnação do Jesus, então eu vou agir como se eu fosse o defensor de Jesus, sabe? Então eu vou voltar, vou ser igual aquele inquisidor, eu vou ser igual aquele fanático religioso, porque eu tenho que entender que tudo bem, embora esse ser ele tenha ligação com isso, mas ele não é isso, sabe? Né? O Avatar a gente volta. Se eu começar a pegar Jesus, etc., e trazer ele para o presente e dizer que ele é o futuro, sabe? Não está acontecendo aquilo que deveria de acontecer, porque o que precisa acontecer, né, é aquela consciência do Jesus representa o marco do passado a ser atingido, o que vem agora vai jogar lá na frente, sabe? Dentro de uma outra tônica, um é peixes, agora vem aquários, sabe? É outra tônica, outro aprendizado, outro momento de humanidade. A gente não pode ficar trazendo o passado para o presente, projetando para o futuro, achando que as coisas têm que ser dessa maneira. Que isso eu estou trabalhando para o Avatar, ou para a nova era, etc., quando, na verdade, tá fazendo o quê? Está reproduzindo todos os erros do passado. Todos os fanatismos, todas as inquisições e coisas desse tipo, né? Por quê? Porque está partindo de um preceito errado, né? Num determinado momento, aquela consciência pode ter se manifestado. Por quê? Porque ela se manifesta para fazer um processo de recapitulação. Né? A consciência, ela precisa recapitular, volta, né? Então, ela vai voltar lá para o terceiro aspecto, para o quarto aspecto, para o quinto aspecto, para depois ela alavancar, né, para os níveis superiores, e aí sim ela vai ser portadora de alguma coisa ligada ao futuro. Né? Eu não sei se eu estou sendo claro ou não, tá? Claríssimo, claríssimo. Né? Mas o que está acontecendo é que fica essa confusão, achando que é reencarnação disso, daquilo, do outro, etc., né? E acaba virando uma coisa muito complicada. Sabe, assim, isso aí que você falou. Projetando, e aí fica aqueles assim, então, quem conviveu com Jesus é mais privilegiado do que aquele que não conviveu, ou coisa desse tipo, né? E fica alimentando esse tipo de coisa, né? Quando, na verdade, não é isso. O exemplo que você usou da sua avó... Diga. O exemplo que você usou da sua avó foi maravilhoso. Isso chamou a atenção, porque às vezes a gente precisa ouvir para se dar conta, né? São os gatilhos que a gente precisa, né? Então, me chamou a atenção muito forte o que você disse. Fez o sinal, a criança fez o sinal e tudo, tal. Você é a minha avó, mas, ao mesmo tempo, você sabia que não era sua avó, né? Isso que é importante, porque, às vezes, a gente quer trazer de volta algo que não está mais, né? E já está em outro estágio. Isso aí foi muito importante para a gente começar a ver sob uma nova ótica essas questões, né? Vai voltar alguém, vai reencarnar alguém, é o mesmo alguém, não pode ser o mesmo alguém, né? Não pode, né, Grego? Foi. Né? Que nem você vê, né? O grego é um só, não tem, né? O grego vai embora, quando essa essência que vivifica o grego, ela vai viver outra experiência, não vai ficar presa no grego eternamente. Acredito. Né? O René, a mesma coisa, todo mundo, cada um de nós. Né? Seria muito injusto, Grego, seria muito injusto. A gente fica preso sempre numa mesma coisa. Né? Essa questão do Cristo, por exemplo, então, as pessoas elas projetam o Cristo em tal pessoa e etc. Né? E o que acaba acontecendo, ficam de uma certa maneira, projetando nele aquele Cristo, que, na verdade, foi alguma coisa do passado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, esse Cristo, que a gente usa o Cristo como um exemplo, né? Mas pode ser Buda, pode ser quem for, né? E isso daí, por exemplo, são criações nossas. São criações psíquicas nossas. A gente criou essa personalidade que age dessa maneira, que corta o cabelo dessa maneira, que se veste dessa maneira.
A gente criou tudo isso. Isso daí é uma egrégora que foi construído no passar dos tempos, né, onde a gente revestiu essa essência, essa consciência chamada Jesus, a gente revestiu ela dessa personalidade. Só que o que acaba, ela não é essa personalidade. E a gente fica, né? A gente fica projetando isso o tempo todo, né? Então acaba sendo assim uma coisa complicadíssima, né? Porque isso daí acaba sendo interessante até para os oportunistas. Opa! Né? Porque eles vão se aproveitar, então, dessas questões todas, né? Para tentar provar para o outro que são aquilo que não são e etc. Né? Mas a grande questão é essa, né? A grande questão é que quando a gente está falando de reencarnação, a gente está falando de alma. Essa alma pode ter sido de quem for, né? Mas a grande questão é que quando a gente fala de avatar, a gente está falando de consciência a ser atingida. Né? Então, agora, o que acaba sendo interessante, né? Então, o processo dos avatares, então, como que fica um avatar? Né? Ele vai reencarnar, ele vai encarnar, né? Ele precisa encarnar numa alma que seja uma alma condizente com o status dele, etc. Né? O que acaba acontecendo? Né? Aí é interessante, tá? E acho que é importante a gente falar também. O que acaba acontecendo? Aí, então, segundo o que nos contavam no passado, então, toda vez que vai ter a manifestação de um avatar, vai ocorrer, então, vai ter um grupo que vai ser encarregado de preparar a vinda desse avatar. Perfeito. Tá bom? Qual que é o papel um dos papéis desse grupo? Um dos papéis desse grupo é construir uma veste psíquica para que esse avatar possa se apoiar. Muito bem. Tá bom? Tá? Porque a gente tem uma consciência espiritual, essa consciência ela precisa de uma alma para se apoiar, né? Mas lembra, essa alma ela teria que vir de algum lugar, ou de alguém, etc. Tá? Né? Então, o que acaba acontecendo? Quem vai criar essa veste psíquica vai ser esse grupo. Tá? Então, o que acaba sendo interessante, né? A grande questão é que essa veste psíquica vai depender da qualidade de consciência do grupo. O grupo ele pode construir uma veste psíquica completamente desequilibrada, egoísta, autoritária, possessiva, etc. O que vai acontecer? Esse avatar vai se manifestar, ele vai se manifestar dentro dessa veste psíquica que foi criada. E aí que a gente escuta falar das quedas do passado, né? Por quê? Porque essa veste, né? Essa veste que esse grupo deveria de criar não foi condizente com aquilo que verdadeiramente deveria ser. Né? Então, aí que você vê a grande questão da personalidade, né? A grande questão da importância disso, né? O peso kármico que existe por trás de tudo isso, né? Porque realmente a grande questão, você não pode pegar essas crenças que a gente está falando, de idolatria ou de coisas desse tipo, sabe? A gente acaba arrastando para essa veste psíquica. Sabe? Então, o que acaba acontecendo? Né? Existe uma manifestação, a manifestação da consciência, no caso que a gente está falando, ela não acontece. Né? Por quê? Porque essa veste psíquica está apoiada em coisas do passado, está apoiada em coisas ultrapassadas, etc. E se isso manifestar, se essa consciência manifestar, ela vai manifestar caótica. Ela não manifesta com o potencial que ela deveria de manifestar para a humanidade. Estou adorando o que você está falando. Agora eu vou te colocar numa fria. Eu não costumo fazer isso, mas a pergunta cabe aqui. Você falou de existir uma preparação para o advento, vamos chamar assim. Isso. Preparar, é claro. Essas pessoas, sabe-se lá como são selecionadas, se são autoconvocadas, se recebem intuições, não interessa. Mas aí eles formam, está errado. O avatar vem. E como é que está essa preparação? Como você vê, ou qual é a sua opinião? É a opinião do René, está bem claro aqui.
sobre o preparo de Maitreya, que a gente tanto fala e que cabe muito bem na nossa conversa, que é alguém que se fala muito de que virá alguém do futuro, né? Para vir. Como você vê a preparação para esse advento, vamos dizer, tenha acontecido em 24 de fevereiro de 49, ou não tenha acontecido, eu acredito que sim, mas como foi essa preparação e como é que está sendo esse processo, no seu ponto de vista, dessa manifestação? Eu falei que assim, no meu ponto de vista, sabe aquela história assim, estive entre vós e não me reconhecestes? No meu ponto de vista, é isso que está acontecendo. Tá bom? Porque a gente volta para as questões. Já não tem mais segredo, né? Vamos ser um pouquinho mais claro aqui, né? O que acaba acontecendo, né? Existia uma forma que é chamada Globo Azul, que seria a veste psíquica desse avatar. Tá bom? Que seria alguma coisa a ser potencializada durante tempo, etc. Tá? Então, isso daí a gente não vai dar detalhes disso, tá bom? Mas o que acaba acontecendo, né? Isso daqui é um potencial a se manifestar e etc. Né? O que acaba acontecendo? Isso vai virando. A pessoa começa a mentalizar para guardar o carro, começa a mentalizar para proteger a casa, começa a mentalizar para tirar algum tipo de vantagem, etc. Sabe assim? Infelizmente, Grego, infelizmente. Sabe, aquilo que deveria de ser o que você está jogando na veste psíquica de um avatar com esse tipo de comportamento? Mesmo depois da manifestação dele? O que acaba acontecendo, a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe ainda se ele conseguiu se manifestar na forma física, tá? Né? Agora vamos falar o seguinte, ó, é uma questão interessante essa. Por exemplo, né, a gente está falando de um avatar de mente abstrata. Sabe? Então, esse avatar de mente abstrata, na verdade, ele não deve se manifestar no físico. Tá? Não é mais tempo de uma pessoa se manifestar. Né? Tá? Então, vai manifestar uma pessoa, ter 12 discípulos, não sei o quê. Nossa, é muito trabalhoso, né? Hoje, com a internet e tudo, a gente teria um trabalho diferente, mas também ele não pode chegar e falar assim, eu sou Maitreya, e aí todo mundo segue ele na internet e pronto. Né? Não é desse jeito que a coisa acontece, tá? Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai ser como uma consciência, e essa consciência ela vai acabar tocando as pessoas de uma certa maneira. Então, vão acontecer questões externas em relação à humanidade, que vai tornar a gente mais sensível a determinadas percepções, etc. E por conta disso, a gente acaba tendo um chamado, entre aspas, tá? Porque a gente só tem o chamado quando o sapato aperta, né? Essa que é a verdade, né? Quando está tudo bom, a coisa ela não acontece. Agora, o que acontece, né? Então, aí vem essa questão, né? Esse psiquismo todo que a gente está vivendo em termos de humanidade, você percebe o quanto isso daí não afasta a gente dessa consciência, desse novo e etc. Com certeza. Né? Sabe, a gente percebe, então, a gente não está falando assim de um corpo psíquico de uma pessoa propriamente dita, mas a gente está falando de um psiquismo que altera toda a humanidade. Sabe, se essas pessoas que tivessem a finalidade de preparar a vinda do Avatar, tivessem construído um corpo psíquico diferente, mais harmônico, mais humanitário, mais fraterno e etc., muito provavelmente isso teria reverberado no mundo de uma maneira diferente, e essa manifestação que a gente chama Maitreya, né, ela aconteceria talvez de uma forma mais amorosa. O que eu vejo, né, assim, a gente tem aquela questão, manifesta pelo amor ou manifesta pela dor. Sabe, o que eu vejo é que sim, que houve uma falha dentro de tudo isso,
e que a gente precisa entender que essa manifestação ela vai acontecer da maneira dolorosa. Nós temos condição, então, de ainda mudar esse... Eu acredito que sim. Qual que é a grande questão, Grego? É como tudo, né? Se a gente entender os obstáculos como sendo uma oportunidade de crescimento, aí a gente cresce de maneira amorosa, podemos dizer assim. Agora, se eu me recuso a isso, se eu quero continuar lá batendo na mesma tecla, eu quero continuar lá agindo da mesma maneira e etc., sabe, eu vou ter que aprender do modo mais doloroso, porque aquilo já não serve mais. Quando a gente usa o exemplo do Cristo bastante, né, mas ele é interessante, né? Quando, por exemplo, eu começo a dizer assim que Maitreya é a volta do Cristo, então eu acho que eu trabalhando para Maitreya, eu tenho que fazer volta que nem os inquisidores, etc., do passado, né, ou os fanáticos religiosos, né? O que eu estou apegado a isso? Eu estou apegado a isso, acreditando que isso é o certo e etc., né? Eu vou aprender da pior maneira possível. Sabe? Vou aprender como vou sofrer as consequências de tudo isso, porque, na verdade, esse tipo de comportamento, esse tipo de visão de mundo já não cabe mais. Isso daqui é alguma coisa ligada ao passado, etc. Eu vejo, por exemplo, né, o ciclo de peixes, ele tinha muitas coisas os grupos religiosos, etc., tá? Né, mas Aquário eu acho que já não comporta mais tudo isso. Sabe? Esses egos exaltados, religiosos, esses guias, sabe? Esses seres que se julgam os iluminados, etc., sabe? Eu acredito que já não comporta mais isso. Hoje a gente precisa ter uma coisa mais racional, mais objetiva, uma coisa mais científica até, talvez. Né? Eu vejo assim, sinceramente, eu vejo talvez essa questão, um grande avatar que a gente teve foi o Krishnamurti. Né? O Krishnamurti, ele é preparado para ser uma Maitreya, né, pela teosófica, e ele vai renunciar a tudo aquilo, ele vai fechar a ordem, né? Ele vai fechar a ordem, ele vai renunciar a tudo aquilo. Sai fora, pulou fora. Ele vai fazer tudo o contrário do que esperavam dele, né? Por quê? Porque já não era mais tempo disso. Né? Eu acho que esse exemplo dele é maravilhoso, né? Porque não é mais tempo disso. Sabe? Então, recentemente, né, conversou-se muito aí a respeito de que um determinado trabalho já teria sido finalizado já em 2005, né, que é a questão da vinda do Maitreya, né? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente precisa entender que realmente as coisas elas têm um começo, um meio e o fim, sabe? Então, que existe uma finalidade para a gente realizar alguma coisa, né? E que depois a gente precisa estar receptivo para alguma coisa nova, para alguma coisa inusitada. A gente não pode ficar sempre preso dentro de uma mesma questão, dentro de um mesmo padrão, dentro de uma mesma visão de mundo. Né? A gente não pode ficar preso dentro da ideia de que... Essa ideia de que um avatar é a reencarnação do outro, etc. Tá? Né? A ideia de que a gente está sempre preso dentro de uma mesma coisa, né? E a gente não tá se dando a oportunidade de aprender de uma outra maneira. Né? A gente precisa entender que agora, por exemplo, o que é o Avatar? O Avatar é alguma coisa completamente inconcebível para nós. Completamente inconcebível. Sabe? Mas eu acho, sabe o que é o Avatar, Grego? Eu acho, sabe quando a gente tem um insight? Sim. A gente tem um insight que a gente fala assim, nossa, era isso, como que eu não vi? Sabe, aquele insight, ele te modifica, né? Ele abriu tua visão para alguma coisa. Eu acredito que o Avatar seja alguma coisa nesse sentido. Sabe, é uma consciência que ele vem trazendo alguma coisa do futuro, que para nós é inconcebível. Sabe, quando Jesus ia lá falar
que o escravo era igual ao senhor, né? Ele joga aquele conceito de classe, aquele conceito de humanidade que era completamente improvável naquele mundo que existia, etc., né? Então, o que acaba acontecendo? Ele está trazendo coisas que incomodam, coisas que chocam, etc., mas, ao mesmo tempo, ele traz um pensamento novo que faz as pessoas verem as coisas de uma maneira diferente. Então, se você está num lugar onde não existe esse ver as coisas de uma maneira diferente, você fica procurando ver tudo igualzinho, etc., dentro de padrões do passado e coisas desse tipo, né? Projetando o passado nos dirigentes, nas pessoas, etc., né? Isso daí não está te levando a lugar nenhum. Você só está reforçando aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser revisto. Essa aqui é a grande questão, né? Então, você percebe, né, que não dá para um avatar reencarnar. Né? Por quê? Porque existe uma consciência, né? Uma consciência nova que precisa ser trazida. Né? Agora, talvez, as instituições, etc., elas acabem ficando talvez com o karma relacionado àquilo que não foi feito, aquilo que foi distorcido, aquilo que não foi realizado, né? Mas o avatar em si, não. O avatar em si, ele não tem esse papel. Né, Walter? É uma alma virgem, é uma alma que não tem karma, é uma alma que não tem nada nesse sentido, né? Agora, o ser humano, né? O ser humano que vai fazer aquele papel, né? De veículo, etc., esse sim, né, ele está sujeito a erros, a acertos, a karmas, a coisas desse tipo, né? Mas a gente volta, né? Então, o Joshua não é o Cristo, o Gautama não é o Buda, né? Então, e depois, quando eles voltam lá, os aspectos deles que voltam para corrigir os eventuais erros dele, não significa que aquele aspecto seja o Cristo ou que aquele aspecto seja o Buda. Exatamente. E você vai ficar eternamente idolatrando aqui. Né? O que acaba acontecendo é que, né, existe esse processo e a gente precisa entender as coisas. É meio assim, por exemplo, né, tem a questão mediunidade e avatara, né? É interessante isso, né? Porque quando a gente fala de alma, a gente está falando por exemplo, de mediunidade, etc. Tá bom? Então, é interessante a gente perceber essa diferença, tá? E quando a gente fala de avatar, a gente está falando de consciência, tá bom? Um médium ele vai ser veículo de uma alma, tá bom? Uma alma que tá no plano da alma, no plano anímico, psíquico, etc. Tá? Ele vai ser veículo de uma alma. Um avatar, ele vai ser alguém, né? Ele vai ser alguém que vai subir, a consciência dele vai subir até o plano espiritual, até o plano da consciência. É diferente, tá? O médium ele é passivo, tá? Ele é passivo porque ele vai servir de meio para a manifestação daquela alma, né? E o avatar ele é ativo. Por quê? Porque ele vai manifestar, vai subir a consciência dele para aquele ponto relacionado àquele aspecto de consciência. Tá? Então, é engraçado assim, as coisas elas podem parecer semelhantes, tá? Eu vi algumas avatarizações e é muito interessante assim, porque a fisionomia da pessoa muda, a gente percebe nitidamente que quando a pessoa está avatarizada surge uma presença, né? Então é interessante, mas ela não deixou de ser ela, mas é como se ela passasse a ser o absurdo dela mesma. Então, é uma coisa bastante interessante, né? Agora, o momento quando a gente já vê uma manifestação, uma incorporação, alguma coisa nesse sentido, né? A gente já percebe que não, né? Tem uma mudança
É como se mudasse de alma, né? Mudasse de personalidade, etc. Né? É interessante isso. Então, uma vez eu li um livro chamado... É muito interessante esse livro. Ele se chama Umbanda, Essa Desconhecida. Tá? E esse livro ele é interessante porque ele é um autor chamado Roger Feraud, ou Feraud, alguma coisa assim. E o que acaba acontecendo? Ele faz uma associação entre a Umbanda e a teosofia. Tá? É muito interessante isso daí, porque, na verdade, tudo é a mesma coisa, apenas em níveis diferentes. Né? A gente está falando de Avatara, né? Eles são em níveis diferentes, mas eles acabam sendo consciências de uma mesma maneira. Né? E não existe isso de superior e inferior. Sabe? Existe aquilo que atende às várias necessidades da humanidade para que ela possa crescer, né? Não tem, isso daqui é inferior, aquele outro é superior, então eu tenho que fazer parte do outro, coisas assim. Né? De ensinos diferentes. São métodos, cada pessoa vem com um caminho diferente, com um aprendizado diferente a ser realizado, né? E o que eu achei interessante, né? Nesse livro, ele dizia o seguinte: ele diz que a iniciação é o único caminho de crescimento, de evolução. Então, eu achei muito interessante, num livro de Umbanda, ele fala isso. E aí ele vai dizer o seguinte: ele fala assim, olha, quando existe uma pessoa dentro do processo iniciático, ela começa a se achar o máximo, ela começa a se sentir superior aos demais, etc, etc. Isso. Né? O que acaba acontecendo, ele adquire o karma da mediunidade. Tá? O que é isso? Porque ele tem que aprender a ausência do eu, ele tem que aprender a se colocar como veículo de alguma coisa, sem interferência dele mesmo, e ele tem que aprender a ser caridoso e compreensivo com os outros. Então ele fala assim, que a mediunidade é um karma, não é um dom, alguma coisa assim, é um karma de uma pessoa que, num determinado momento, ela se achou assim o máximo, né? Então ela vem para aprender, tem que fazer caridade, tem que abdicar de você mesmo, tem que abrir mão da sua personalidade para manifestar uma outra que não é você, né? E trabalhar por essa outra e não por você mesmo, tá? Eu achei muito interessante isso daí, porque para mim acabou fazendo muito sentido, sabe, Grego? Faz mesmo. Acabou fazendo muito sentido, né? Porque a gente percebe, né, que nada é por acaso, né? Nada é involutivo ou evolutivo e etc. Tá bom, mas você percebe, ó, a gente volta, né? A questão do avatar, ela não tem nada a ver com isso. Não, claro. É uma consciência do futuro, alguma coisa, né? Agora sim, a gente para tentar atingir essa consciência, de repente a gente cai nesses erros, a gente cai nessas vaidades, a gente cai em todas essas armadilhas, né? E o que acaba acontecendo, sim, né? A gente vai gerando karmas, vai gerando desequilíbrios e questões que elas precisam ser corrigidas. Tanto nas nossas vidas quanto no coletivo também, né? Os grupos religiosos, os grupos esotéricos, etc. Cada um deles tem seu karma, né? Que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. O que você falou há pouco aqui, eu publiquei um dia desses daqui, uma história que não interessa se ela é verdadeira ou não. Tinha um palestrante numa casa espírita e palestrava toda semana. E tinha um senhor que ficava na porta, só ouvindo. Passou anos e anos. Um dia o senhor sumiu da casa, aquele que ficava na porta ali, ouvindo. Sumiu, ninguém sabia quem era ele, nada. E esse palestrante, um dia, claro, desencarnou. E ele chegou no outro plano, foi para o umbral. O palestrante foi para o umbral. Aí não sei como ele acabou encontrando com esse senhor assim. Como? Eu era palestrante aqui e eu estou no umbral. O senhor ficava lá na porta, ali, não sei o que. Ele falou, não. Eu ficava na porta para aprender e praticar o que o senhor falava e não praticava.
Você entendeu? O que você acabou de dizer há pouco. Você acha que você é o bambambam, bam, bam, meu querido, né? E na hora que você passa para o lado de lá, acabou. O teu bambambam bam, bam não é nada, absolutamente. Você pensa que o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade vai te levar para algum lugar? Você pode estar fazendo sucesso aqui, né? Só que uma hora você vai ter que dar de cara com a tua verdadeira realidade, né? E aí já é tarde demais. Tá. Né? Você percebe, né, que o Avatar é exatamente a consciência que desmonta tudo isso. Né? Agora a gente está disposto a isso, essa que é a questão. Né? Todo mundo diz, né, que... Eu achei interessante uma conversa que eu tive essa semana com uma pessoa que ela disse para mim assim, nossa, Renê, eu pedi tanto a verdade, e na hora que a verdade apareceu, eu não suportei. Aconteceu para mim, Natal. Não era nada daquilo que eu queria, nada daquilo que eu achava, eu tive que engolir aquilo. Então, eu contei aqui diversas vezes sobre uma vez eu tive uma experiência que eu senti o amor incondicional. Serviu para saber que eu não tenho condição de viver com amor incondicional. Não estou preparado para isso. Não estou preparado. Tem que ser humilde para dizer não estou preparado. É bonito se amar incondicionalmente, nossa, que bacana. Livros, tal, poesia, falar. Agora, na prática, meu querido, é isso aí que é insuportável. É insuportável. É insuportável. É insuportável. Sabe, uma vez eu tive uma experiência dessas. Aí, vai. Fala. Dentro de um trem. Dentro de um trem, indo para São Paulo de trem. É a coisa mais horrível. É a coisa mais horrível, porque você... esse estado de sutileza, de amor, etc., né? Naquele ambiente terrível, entendeu? Né? Naquele ambiente terrível, sabe? Você vai ficando com dó das pessoas, você vai ficando... né? Você compreende a dor delas, etc. Aquilo é horrível, insuportável. Horrível, insuportável. Falou tudo. Sabe? Você não consegue isso. Né? O que nem aquela pessoa que, por exemplo, ela se julga... que ela tem uma missão de ser um mestre, alguma coisa desse tipo, né? E fica lá, né? Pagando de mestre para os outros, né? Isso é horrível, porque ela vai receber uma bucha, assim que não é fácil, sabe? Para ela, é isso que você quer, né? Então é isso que você vai ter, né? Cada um no seu... E é muito engraçado, né? Que aí a pessoa ela começa as coisas começam a desandar na vida dessa pessoa, né? Aí ela vai falar assim, não, é porque eu tenho uma missão e então é o mal, a oposição está se manifestando na minha vida para me impedir, etc. Eu vou mostrar para o mal que eu sou mais forte, etc. Não, sabe, as coisas estão desandando exatamente para ela acordar e entender que ela não é nada daquilo, né? Seja humilde, né? Ela não é nada daquilo, não é que ela começa a ficar doente, começa a ter problema, para entender que você não é nenhum super-homem, para você entender que você não tem superpoderes, para você entender que o conhecimento que você tem não é para você ganhar dinheiro, não é para você ficar ostentando para os outros que você é o bambambam, coisas desse tipo. Né? Então, essa que acaba sendo a questão, mas realmente as pessoas elas acabam não vendo. Né? Então, agora você imagina, né? A gente já está acabando, né? A volta para o Avatar, né? O Avatar é quando você já superou tudo isso, e já está lá na frente. Né? Então, né? Ele representa um potencial do futuro a ser atingido. Né? A gente volta, né? Mas enquanto a gente está preso nessas questões do passado, né, a gente dificilmente compreende, a gente atinge ou a gente reconhece esse avatar, né? Então, se ele não estiver dentro da gente de uma maneira pequena que seja, a gente não consegue ver do lado de fora. Então, para a gente encerrar, fica a questão. E eu vou encerrar com nós dois aqui, não vai tirar o Renê daqui, não. Você pensar com você mesmo, que quem está assistindo aqui é esotérico, é exotérico, espiritualista, coisas assim.
o quanto você está contribuindo para a manifestação desse avatar a que nós estamos falando aqui, né? Durante o programa hoje, deu uma série, nossa, para mim, clareou bastante muita coisa. Então, enquanto você está contribuindo para isso, que a gente reclama para caramba, né? A vida está assim, está assado, o mundo está assim, está assado. E eu? Estou contribuindo o quê para mudar esse mundo? Para favorecer tudo isso aí que o René falou, hoje que você falou, René? De que o Avatar precisa de um suporte, né? Ele não consegue fazer nada sozinho. Ele tem que ter o aparato dele, digamos assim, né? E é isso aí. É isso aí. Alô, é isso aí mesmo? Algum adendo ou não? Não, é bem isso mesmo, né? É bem isso, né? Então, avatares reencarnam? Não reencarnam. Né? Mas assim, mas ele, como ele representa uma consciência do futuro, ele precisa de um suporte, né? Ele precisa, não pode ter um suporte do passado, né? Ele precisa de um suporte, só que a qualidade dessa reencarnação, né? Desculpa, essa encarnação do avatar vai depender do suporte que a gente dá para ele, né? E aí cabe a nossa parte. Né? Então, né, fala assim, eu vou ficar sentado esperando. Eu estou num grupo, um grupo que diz que o avatar vai fazer parte desse grupo. Então, basta eu estar no grupo, sentado esperando ele se manifestar. A hora que ele se manifesta, eu vou lá, fico do lado dele, dou presente, fico bajulando, etc. Né? E aí eu estou salvo. E saiu contando para todo mundo que eu sou um ser privilegiado porque eu sou amigo do Avatar, né? É isso aí. Valeu, René. Forte abraço, meu querido. Até uma próxima oportunidade aí. Até mais. Gente. Foi bom a gente estar junto. Tchau.